Olá, crianças, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem em mais uma manhã de muito aprendizado. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e hoje nós vamos iniciar a nossa aula de Geografia. Na nossa aula de Geografia, nós vamos ter como habilidade observar e descrever as paisagens da comunidade onde vivem. Se a nossa habilidade é esta, qual é o nosso conteúdo de hoje, professor Ricardo? As transformações das paisagens de Teresina. A gente vai observar o que mudou e como está hoje. Ok? Assim a gente vai poder observar e fazer a descrição, dizer o que mudou na paisagem de onde a gente vive, que é a nossa cidade de Teresina. Tendo como base as transformações das paisagens de Teresina, vamos iniciar o nosso conteúdo. Transformações e permanência. O que transformou e o que permaneceu. O modo de vida das pessoas, as edificações que elas constroem e a paisagem dos lugares em que elas vivem e frequentam sofrem transformações ao longo do tempo. Ou seja, a forma de viver das pessoas fazem com que ela faça transformações no lugar onde ela mora e também as construções, que são as edificações. Quando você constrói uma casa, constrói um muro, você muda a paisagem, você muda o lugar. Se você pintar uma parede, por exemplo, você já mudou a paisagem do lugar. Tá vendo como é fácil fazer a transformação e a mudança de um local? Observem aqui, por exemplo. Aqui nós temos a foto, a imagem de Teresina. Teresina no ano de 1988. Olha ali, ó, umas casinhas simples, feitas de barro, coberta de palha, à margem do rio Poti. Agora, observem o que aconteceu após 32 anos. Após 32 anos, no ano de 2020, ano passado. Olha como mudou. Essas casinhas agora se tornou no Parque Poticabana, ali perto do shopping de Teresina. E lá do outro lado, vejam a quantidade de prédios que foram construídos. Então aqui houve a transformação da paisagem. Ou seja, a paisagem foi literalmente modificada. Algumas transformações ocorrem rapidamente, outras demoram para acontecer. Por isso, em certos lugares, podemos ver edificações antigas próximas de outras construções, próximas de outras construídas recentemente. Assim, o que é que você vai observar? Você vai observar que tem coisas que se transformam, passam por mudanças e outras vão permanecer ali. Assim, você passa por uma rua, aí você diz, olha, aquelas casas novas que foram construídas. E aí você diz, ela foi construída perto de uma casa velha, olha ali. Ou seja, as novas edificações dão uma nova cara para o lugar. As antigas construções, as antigas moradias, são as que permaneceram, as que mostram como eram as casas do passado. Entendido? A transformação das paisagens. Ao ocupar um novo espaço para habitar, produzir os bens que consomem e para abrir caminhos, os seres humanos alteram as características naturais das paisagens. Crianças, a partir do momento que uma pessoa ou uma família chega em um lugar, ela faz modificações naquele local. Veja bem, seus pais decidem morar num local. A primeira coisa que eles vão ter que fazer é comprar uma casa.
ou construir uma casa. Para isso, para construir uma casa, o que vai ter que fazer? Vai ter que derrubar as árvores que tem naquele local, vai ter que limpar o terreno. A partir do momento que você derruba as árvores, limpa o terreno, você mudou a paisagem. Outra mudança que vai ter, a construção das paredes para construir a casa. Construiu a casa, decidiu pintar, ou seja, mudou a paisagem novamente. Do lado da minha casa, eu também tenho terreno, e aí eu quero plantar feijão, ou plantar umas árvores. Vai mudar a paisagem novamente. Da minha casa até o rio, não tem caminho, eu vou fazer uma estrada. A partir do momento que você faz a estrada, o que vai acontecer? Você vai abrir caminhos, você vai mudar a paisagem novamente. Foi isso que aconteceu em Teresina. Olha aqui, nós temos duas fotos. Teresina, em 1930, há 91 anos atrás. E Teresina, no ano de 2020. Aqui, o que aconteceu? Em 90 anos, a Avenida Frei Serafim sofreu mudanças. Olha aí a mudança que teve na cidade de Teresina, lá na Avenida Frei Serafim. Assim, você percebe que as pessoas tiveram que construir moradias, tiveram que abrir caminhos, construir avenidas. As árvores cresceram, por exemplo. As avenidas foram asfaltadas. E tudo isso são transformações que trazem para o local e muda a paisagem. Continuando, ainda com as imagens da Frei Serafim, para atender ao modo de vida dos grupos sociais, surgem lugares com construções feitas pelos seres humanos, onde as pessoas podem conviver e realizar suas atividades. Aqui, por exemplo, outra grande mudança que teve a Avenida Frei Serafim foi asfaltada, foi colocado semáforos, faixas de pedestres. Também, aqui nós tínhamos muitas casas, nós tínhamos prédios grandes aqui, como por exemplo, o Colégio das Irmãs. Mas depois, à medida que os anos foram passando, as pessoas sentiram a necessidade de construir mais moradias, mais espaços comerciais. E vocês sabem que ali no entorno da Avenida Frei Serafim, no centro, tem muitas clínicas, muitos hospitais, que foram construídos pensando no quê? Em atender a sociedade, atender os moradores de Teresina, de cidades vizinhas, em questão de saúde, porque Teresina é um polo em saúde. E ali nas proximidades da Avenida Frei Serafim, a gente vai ver essa grande demanda de hospitais e clínicas. Agora, observe aí. Ainda há pouco a gente estava falando de moradias, de construção e aqui, o que você consegue observar? Você vai conseguir observar que nessa imagem nós temos a construção de casas. E a construção dessas casas ficam aonde, professor Ricardo? Ficam lá no residencial Jacinta Andrade, lá na zona norte de Teresina. Só que essa foto foi tirada há muito tempo. Hoje, o Jacinta Andrade mudou. Vamos ver como ficou? Olha aí. Na primeira imagem, vocês viram a construção das casas, das moradias. Nessa segunda imagem, o que é que vocês estão vendo? Vocês estão vendo as casas construídas para moradias no residencial Jacinta Andrade. Assim, esse grande residencial se tornou pronto para ser habitado. E hoje,
Milhares de famílias moram lá. Será que alguns dos meus alunos estão morando lá nessas casas que foram construídas, que também trouxe a mudança na paisagem? Imagine aí, para que todas essas casas pudessem ser construídas, teve que fazer o quê? Teve que desmatar uma grande área de terreno. Depois teve que ser levantadas as paredes, depois cobertas as casas e pintadas as paredes. Assim, a paisagem passou por constantes transformações. E eu tenho certeza que hoje já tem novas transformações. Outra imagem que nós vamos ter aqui. Olha aí. Crianças, o que vocês estão observando nessa imagem? Vocês conseguem imaginar ou identificar que local é esse? Vamos lá então. Reduzindo os problemas ambientais. A extração de recursos naturais para a fabricação de materiais de construção é uma atividade que também promove modificações na paisagem. Aí vocês perceberam o quê? Que nós temos a construção de uma ponte sobre o rio Parnaíba, que é o rio que separa Teresina da cidade de Timon, que fica no estado do Maranhão. Aí, para construir essa ponte, o que aconteceu? Teve que desmatar uma área verde. Também foi necessário tirar recursos naturais da natureza. E assim afeta a nossa natureza, a fauna, a flora, mas traz mobilidade urbana, faz com que as pessoas cheguem mais rápido e com mais facilidade à cidade vizinha, Timon. E aí, essa extração de recursos naturais para a fabricação de construção, no caso, construíram o quê? Construíram a ponte que liga Teresina a Timon. E causou uma grande modificação na paisagem. Tanto é que hoje nem tem mais somente uma ponte, né, que liga Teresina a Timon. São 3 pontes. Outra imagem aí. Quando a extração de recursos é excessiva, podem ser gerados problemas ambientais, como desmatamento, redução da população de animais silvestres e contaminação do solo e dos rios. Assim, crianças, vai ser construída uma ponte para ligar Teresina a Timon. Beleza. Mas aí vem os problemas também. Ajudou as famílias, os moradores? Ajudou a população. Mas traz problemas sérios, como, por exemplo, a redução da população de animais silvestres. Diminui a quantidade de peixes, diminui a quantidade de animais que moram ali naquela região. Por quê? Porque eles vão perder a morada deles, o habitat natural. Os rios vão secar cada vez mais, os peixes vão se embora. E acontece o quê? Acontece a modificação da paisagem também. Existem alternativas que contribuem para reduzir a extração de recursos naturais. Uma delas é a transformação de resíduos e objetos que seriam descartados em materiais de construção. Vamos observar? Olha aqui. Aqui nós temos a imagem de uma casa. Uma senhora está rebocando a casa dela. Como que ela está rebocando essa casa? Utilizando o quê? Para fazer o reboco, os voluntários usaram maçará com cinza. Ou seja, pegou uma grande quantidade de cinza que estava onde? Em locais de queimadas. As árvores foram queimadas. Então vamos pegar aquela cinza e vamos utilizar para uma nova fonte de recurso. Juntou com o maçará e assim fizeram o reboco de uma casa. Ou seja, assim utilizou algo que iria para o lixo, ser desperdiçado, e assim passou a ter reciclagem.
Mudanças nos lugares de vivência e no modo de viver. O que será que vai mudar? Com o passar do tempo, os seres humanos continuam transformando os lugares em que vivem. Lotes vazios são ocupados com novas edificações. Ruas de terra são asfaltadas. Casas antigas são reformadas ou derrubadas para a construção de novas casas ou prédios. Perceberam aí a constante transformação da paisagem, a constante transformação do lugar onde a gente vive? Com certeza vocês sabem disso. Se você vai até a porta da sua casa nesse momento, você vai perceber como a rua está hoje e também vai poder dizer assim, professor Ricardo, essa rua já teve mudanças depois que eu cheguei nela. Ou então simplesmente vai dizer, essa rua já passou por mudanças esse mês de junho. Assim, a gente vai percebendo, só basta ficar atento. E o que causa a mudança na rua que a gente mora? Olhem aqui, nós temos lotes vazios que são ocupados para novas casas. Tem um terreno ali perto da sua casa. Até semana passada ele estava vazio. Alguém chegou essa semana e nele já está começando a construir uma casa, professor Ricardo. Então, mudou a paisagem. Outra, as ruas de terras que são asfaltadas. Se a rua era de terra no mês passado e esse mês ela foi asfaltada, a rua passou por transformações. Outra mudança é casas antigas que são reformadas. Seu vizinho ou seu pai diz, eu estou achando essa casa muito simples, preciso reformar. Foi lá e fez a reforma. A minha casa é de taipa, agora eu quero mudar. Vou fazer ela de tijolo. Fez uma parede de tijolo, já mudou a paisagem. Então, isso são transformações que a gente vai percebendo ao longo do tempo. E também temos a construção de casas novas e prédios. Hoje em dia, é bem comum a gente ver casas sendo construídas com muita rapidez e também a presença de muitos prédios na nossa cidade. Observem aqui essa imagem. Agora observem esta outra imagem. Vocês sabem que lugar é esse? Tenho certeza que vocês já passaram em frente a ele. Ele fica de frente à Praça Saraiva, lá no centro de Teresina. Aqui é a Casa da Cultura, no centro de Teresina. A primeira imagem não tem data registrada. E aqui, essa publicação foi feita em 2016, que é da segunda imagem. Essa primeira não tem data, a segunda temos, que é de 2016. E aí, o que a gente percebe? A gente percebe uma grande transformação na fachada dessa casa, que ela passou por mudanças, ela foi pintada, ela foi reformada. Aqui, observem agora a transformação. Teatro 4 de setembro, de 1894 a 2008. Aqui, vamos observar, nós temos 4 imagens. As duas primeiras aqui, ó. A primeira mostra como era o Teatro 4 de setembro, lá no centro de Teresina, em frente à Praça Pedro II. A segunda imagem mostra o Teatro 4 de setembro novamente, já tendo passado por modificações. Agora, olha a terceira imagem. Olha como ele já está mais repaginado, já está mais bonito. E aí, por que isso aconteceu, professor? Porque ele foi passando por reformas. Assim ele foi se transformando e transformando também a paisagem. E agora vamos ver como ele está no ano de 2018. Olha aí, totalmente repaginado, pintado novamente e com uma aparência de jovem. Porque à medida que você faz uma pintura, por mais que você não acrescente nenhuma telha,
Por mais que você não coloque um tijolo, mas se você pintar, já dá uma nova aparência, já dá uma nova cara. E aí vai indicar o quê? Que a paisagem foi transformada. Ao mesmo tempo em que as características de um lugar vão se transformando, o modo de vida de quem vive nele também vai mudando. Se o lugar muda, as pessoas também mudam, com certeza. Veja que nas próximas imagens, representando o mesmo lugar em momentos diferentes, ocorrem transformações no espaço físico e na forma como as pessoas usam o lugar. Vamos observar? Olha aqui, ó. Novamente, a imagem é da Avenida Frei Serafim. Você acha que o modo de vida das pessoas na primeira foto continua igual ao modo de vida das pessoas na segunda foto? Não. Sabe por quê? Porque nessa primeira foto, lá em 1930, não existiam clínicas, hospitais, por exemplo, para as pessoas irem fazer consultas ali. Hoje tem, então as pessoas frequentam com o quê? Com mais facilidade. Também lá tem muitas escolas para você poder estudar. E assim, as pessoas frequentam com mais facilidade o centro de Teresina. Perceba nas imagens que há uma transformação na paisagem. Compare novamente as imagens e descreva as transformações que você identifica nas características físicas do lugar e, consequentemente, no modo de vida das pessoas. Vamos observar o seguinte. Olha aqui essas duas imagens. Como até já falei para vocês, as pessoas, com certeza, mudaram o seu comportamento, porque as casas eram mais simples. E aí, à medida que a paisagem foi mudando, as pessoas tiveram maior quantidade de casas, de pontos comerciais para frequentar, e assim passaram a frequentar com mais frequência o centro de Teresina. Para quê? Para fazer consultas, fazer compras, para estudar também. Com certeza também o trânsito foi afetado. Por quê? Porque aqui bem menos pessoas frequentavam o centro. Não tinha congestionamento. Hoje, como mais pessoas frequentam o centro, com certeza o congestionamento é grande, principalmente nos horários de pico, que é o horário que as pessoas estão indo para a escola, indo para o trabalho ou voltando do trabalho para casa ou voltando da escola para casa. Compreendido? Mudanças, permanência e memórias. A sucessão de paisagens e de modos de vida que se transforma ao longo do tempo faz parte da história dos lugares. Essa história fica registrada em documentos, fotografias e principalmente na memória das pessoas. Crianças, os moradores mais antigos de determinado lugar, quando compartilham suas lembranças, ajudam os mais jovens a compreender as mudanças e o que ainda permanece. Então, vocês que são novos, vocês talvez não saibam toda a história do lugar que vocês moram, a história do bairro, mas se vocês perguntarem aos seus pais, aos seus avós, ou perguntarem aos seus vizinhos, como que o bairro surgiu, quem foram os primeiros moradores, como eram as casas, se nesse local tinha comércio, eles vão poder dizer com mais precisão. E aí você vai poder comparar e você vai dizer, pai, mãe, vô, vó. No começo era bem mais difícil, então agora tudo mudou, tudo melhorou. Mas muita coisa ainda precisa melhorar também. Teve mudanças? Teve. Mas também ainda precisamos avançar cada vez mais. A realização das festas, por exemplo, é um evento que faz parte da história de alguns lugares. Atualmente, muitas festas continuam sendo organizadas nos grupos de moradores vizinhos. Ou seja, isso faz parte das mudanças e das permanências que ficam na história da comunidade. Por exemplo, quando chega o mês de junho, a gente pensa o quê? A gente lembra as festas juninas. E aí, quando chega o período das festas juninas,
a paisagem do bairro, da rua, muda literalmente, porque as pessoas colocam nas ruas as bandeirolas, constroem fogueiras, e isso faz com que a rua mude a aparência, fica mais viva, cheia de cores, dá até mais motivação para viver. E aí, utiliza um dos espaços, por exemplo, decorados, para fazer as festas. Assim, tem uma grande mudança na história do local. E aí, o que vem a acontecer? Nós vamos ter a informação de que o lugar passa por transformações, mas também permanece a história do lugar, permanece as tradições e manter as festas, principalmente as festas juninas, sempre na memória das pessoas, sem deixar morrer a tradição. Agora, é hora da atividade de vocês. O que vocês pensam que eu vou deixar para vocês como tarefa para vocês fazerem? Vamos lá. Observe a rua que você mora e escreva as mudanças que você percebeu que ela já teve. Então, meninos, nessa aula de hoje, ao encerrar, você vai fazer o quê? Você vai abrir a porta da sua casa. Você vai olhar para um lado, para o outro da rua, olhar para frente e memorizem aí. O que essa rua já teve de mudanças que você lembra? Aí você anota quais foram as mudanças que essa rua já teve. Assim, você vai fazer o quê? Você vai poder indicar o que teve de mudança, o que permaneceu também. E aí os meus alunos vão mandar para mim. E vocês, os demais, vão poder mandar essa atividade para os seus outros professores. Combinado? Crianças, assim a nossa aula chega ao fim. Eu espero que vocês tenham aprendido muito sobre a nossa aula que fala sobre mudanças e permanências, as transformações na paisagem de Teresina, que é o lugar, que é a cidade que a gente mora. E aí vocês poderão também observar isso dentro do seu próprio bairro. Combinado? Então, agora eu me despeço de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!